você está em casa acompanhando o Sobral do Enem, nosso 16º encontro. Hoje vamos ter 3 aulas, nossa segunda aula agora, aula de Biologia com o professor Rodrigo Forte. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Vamos acordar, né? Vamos lá, vamos trabalhar. Gente, a gente vai trazer uma matéria agora, tá? Que é a biologia, mais especificamente. Só para com a ponta, para cá. Só que eu. Pronto. Eu mudo sozinho? Ah, beleza. Então vamos. Deixa eu localizar aqui o laserzinho. A gente começar. Pronto. Então, vamos lá, gente. Pronto. Vamos começar, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Pode mandar o braço, tá? Eu acho que é válido. A prova é já, tá certo? Como o professor falou, vocês são heróis, tá? Não é fácil estar aqui todo sábado, não é fácil. E eu acho muito bacana isso, tá? Então, agarrem, tá certo? Agarrem sua oportunidade, que pode ser a única, tá? Então, tenham competência nisso, tá? Eu vou só pedir um pouquinho de silêncio, pelo menos conversar um pouquinho mais baixo, assim, um pouquinho para a gente começar a aula legal, tá? Vamos lá. Gente, seguinte, vamos começar relações ecológicas e ciclos biogeoquímicos, tá? Que são assuntos que caem muito em prova. A ecologia sempre vem pontuando também, tá? Não é a primeira vez, não vai ser a única, não vai ser a última, sempre vai cair. A ecologia é o assunto do momento, porque é um assunto que tem a ver diretamente com a nossa sobrevivência, né? A gente já teve várias eras, a gente está na era, sem dúvida, da biologia, biotecnologia e meio ambiente. Uma das áreas que está mais crescendo no mundo é a chamada engenharia ambiental, tá? Que é uma área muito promissora. Então vamos começar. Antes de mais nada, antes de falar o processo, o que seria relações ecológicas, né? Antes de passar os exemplos. Relações ecológicas seriam aquelas relações que acontecem entre seres vivos. Atenção, isso é muito importante, tá? Então a ecologia é incrível, é uma das matérias que mais cai no Enem, é considerada por vocês as matérias mais fáceis e o que é mais interessante, é a matéria que vocês mais erram. Certo? Por quê? Porque vocês acham que sabem. Então quando a gente acha, sem estar fundamentado, sem ter certeza, a gente erra. Aí quando sai da prova, às vezes foi essa questão que a gente não consegue ingressar. Às vezes é uma questão, tá? Então vamos lá, vamos começar. Então, relações ecológicas são relações biológicas. Só para você ter um exemplo inicialmente, só para você iniciar o processo, imagine o seguinte: imagine um leão, tá, que vai predar uma zebra. E aí ele pega a zebra, mata a zebra e come a zebra. Aí não consegue comer ela inteira. Aí vem um grupo de hienas e vai comer o resto da zebra. Aí o Enem vem e traz a seguinte questão: qual é a relação entre a hiena e a zebra? Vocês têm noção que relação é essa? Vou falar de novo. Eu tenho um leão que foi lá e predou a zebra. Pegou a zebra e começou a comer. Não comeu inteira. E aí vem um grupo de hienas, tá certo? O leão abandona a carcaça e vem comer o resto da zebra. Qual é a relação entre as hienas com a zebra? Alguém tem uma dica? Que relação ecológica tem entre a hiena e a zebra? Pois sabe qual é a resposta? Nenhuma. Não tem relação. Então é só para vocês entenderem como é vestibular. Não há relação. Eu acabei de falar para vocês, comecei a aula falando. As relações ecológicas são relações biológicas entre seres vivos. Por acaso a zebra é um ser vivo? Não é mais. Então não há relação aí. Não há uma relação ecológica entre a hiena e a zebra. A relação, na verdade, existe entre a hiena e o leão, que é uma relação de comensalismo. Então, às vezes, eu vou falar de novo, é muito importante isso, tá? Eu não vim falando para cá para pouco, eu quero que vocês passem. Então, uma das coisas mais importantes é prestar atenção no que está sendo dito. Porque, às vezes, é um detalhe de 1 minuto que eu falei que é a prova. Entendeu? Então, você já está aqui. Se você já está aqui, aproveita a aula. Entra nela, tá? Vamos começar. Relações ecológicas, elas podem ser divididas em 2 tipos, tá? Primeiro, intraespecífico.
O que seria uma relação intraespecífica? Intra significa dentro, específica da espécie. Por exemplo, essa relação que eu estou tendo com vocês agora é uma relação intraespecífica. Eu e vocês pertencemos à mesma espécie. Esta relação poderia ser colocada como uma relação de proto-cooperação, neste caso. É uma relação intraespecífica, só que não existe a proto-cooperação intraespecífica, porque nós somos seres sociais. Nós estamos dentro da sociedade, eu vou falar já nisso. Se fôssemos espécies diferentes, seria uma relação de tipo de proto-cooperação. Mas como não há proto-cooperação intraespecífica, chamamos de sociedade, mas não vou entrar nesse mérito agora, mas nós temos uma relação aqui intraespecífica. Tá? Se eu faço uma viagem nacional, eu posso dizer que eu estou fazendo uma viagem intranacional. Pode ser dito isso, que a gente chama mais de viagem doméstica. Se eu for aqui ao Rio de Janeiro, eu estou fazendo uma viagem doméstica, nacional, intranacional, dentro, tá certo? A própria nação. Aí você tem a relação intraespecífica sendo classificada como harmônica ou desarmônica. É muito comum o aluno achar que relação harmônica é aquela relação onde os dois sabem um, mas não é bem isso. Por exemplo, vamos imaginar que eu e você trabalhamos na mesma empresa e você, por uma razão qualquer, não vai com a minha cara, o seu santo não bateu com o meu, tá? E vice-versa. Por exemplo, você não fala comigo, eu não falo com você e tal. Nós somos apáticos um com o outro. Então eu passo pelo corredor, você passa também, nós não nos cumprimentamos, não falamos, não damos oi e tal. Essa relação seria harmônica ou desarmônica? Harmônica. Rodrigo, sério? Harmônica, não dá nem bom dia para mim, é harmônica. Porque o que é caracteriza harmônica? Onde ninguém sai perdendo. O fato de não me dar bom dia e você também não há perda biológica nisso, tá certo? Não há um prejuízo. Agora, se você botar o pé para você cair, aí pronto, aí já fica desarmônico. Então, a questão é, harmônica é aquela relação onde ninguém perde. Guarde isso. Relação harmônica não é aquela onde os dois ganham. Relação harmônica não é aquela que os dois saem beneficiados. Relação harmônica é aquela onde ninguém sai perdendo. Essa é a ideia que você tem que guardar. E a desarmônica, óbvio, no antagonismo disso, alguém vai perder. Basicamente, alguém perde. Rodrigo, e se um ganhar e um perder? Eu posso falar que aquele que ganhou é harmônico e o que perdeu é desarmônico? Lógico que não, né, Jorge? É muito comum a gente escutar assim das pessoas. Ah, o fulano, a minha relação com o fulano é espetacular. Não existe a minha relação com o fulano. A relação é entre eles, não existe a minha. A relação é nossa. Não existe isso. A minha pode ser a minha impressão da relação, mas a relação não é minha. Eu não me relaciono com vocês, eu não me relaciono comigo, na verdade nós nos relacionamos. Então não é a minha relação com vocês, não é a de vocês comigo, mas os dois. Então não existe a ideia de que uma relação de um ganha e um perde é harmônico que ganhou e desarmônico que perdeu. Então toma cuidado com isso também, que às vezes o vestibular traz dessa forma, nem às vezes pode trazer assim. Então cuidado, a relação é uma, os dois, tá bom? Ou então não tá. Se eu ganhei e você perdeu, é desarmônica, mas eu ganhei, tudo bem, desarmônica, do mesmo jeito, tá bom? Ok? Vamos lá. Nós temos também as relações interespecíficas. Nesse caso, são relações entre espécies diferentes. São, por exemplo, se eu faço uma viagem para fora do Brasil, eu estou fazendo uma viagem internacional, entre nações. Então, interespecífica entre espécies diferentes, tá bom? E do mesmo jeito que a gente tem harmônica e desarmônica na intra, você também vai ter harmônica e desarmônica nas relações interespecíficas. Então, basicamente, a mesma coisa. Do mesmo jeito, nas interespecíficas, você pode ter relação, você com o seu cachorro, entre espécies diferentes, a relação, por exemplo, entre o leão e a zebra, que eu acabei de exemplificar. Então, essas relações também, entre espécies diferentes, podem ser classificadas como harmônica e desarmônica. Então, quando o vestibular traz a ideia assim, como se classifica a relação X? Você primeiro pergunta, ela vai ser intra ou interespecífica? Primeiro você pergunta, ela vai ser intra ou vai ser intra? Depois que você responde, você vai, ela será harmônica ou desarmônica. Então traz sempre dessa forma, tá bom, galera? Então vamos lá. Vamos começar falando das relações do rol, das relações todas. Como o Laércio falou, o companheiro falou muito bem dito, tem que decorar.
Não tem como, tá? Tem certas coisas que são recorrentes, você tem que saber. Uma das coisas que eu acabei de falar é harmônico, me perde, desarmônico, me perde. Eu digo, como é que eu faço para guardar isso na cabeça? De verdade? Fala, escreve, dá aula para alguém, manda um WhatsApp para alguém, fala alguma coisa, né? Porque você ficar aqui e sair daqui sem falar, sem praticar, sem pensar na aula, você vai esquecer. Não tenho dúvida disso, tá? Então você está na parada de ônibus, está pensando na aula, pô, o que o Lécio falou, o que o Paulo falou, o que o Rodrigo falou, deixa eu lembrar aqui de novo o que foi dito. Entrou no ônibus, deixa eu lembrar o que foi. A gente tem que fazer isso, está na reta final. A gente tem uma corrida, uma maratona muito interessante. Porque na maratona, quando o cara é maratonista profissional e quando acontece a largada, ele não sai correndo feito doido. Muito pelo contrário, ele vai na marcha. Só que quando é que ele vai correr mais forte? No final, que a gente chama de sprint. É no final que ele corre mais. E estamos no final. O Enem é já, está batendo na porta de vocês. Está na hora de ficar doidinho. Está na hora das pessoas olharem para você, está ficando doido. Está falando sozinha essa pessoa, não. A pessoa está na hora da pessoa olhar para você e falar, estou com pena, parece um zumbi falando só. Mas é isso. É isso. Certo? É isso. Tá bom? Vamos começar. Relações intraespecíficas, olha só, são relações dentro da própria espécie, onde ninguém vai perder, hein? Vamos ver essas relações. A primeira delas é chamada de colônia. Como é colônia? Colônia é uma relação positiva para ambos os lados. O que significa esse positivo? Os indivíduos envolvidos são beneficiados, ambos, tá? Quando é que você diz que temos uma colônia? Quando um grupo de indivíduos da mesma espécie interagem de forma tal que ambos saem beneficiados. Só que com um detalhe, na colônia não há hierarquia funcional. O que é hierarquia? Uma casta, uma gradação, tá certo? Não há uma gradação funcional. Todos que ali estão presentes têm a mesma função, exercem a mesma função, a mesma tarefa. E quando não exercem a mesma tarefa, exercem tarefas de mesmo nível hierárquico, tá certo? Então também colônias geralmente apresentam fusão corporal. Porque com fusão corporal, os corpos estão presos uns aos outros. Um exemplo clássico de colônia de bactérias. Quando você vê uma colônia de bactérias no microscópio, você vê que as bactérias ficam todas ligadinhas umas nas outras. E não existe uma bactéria mais importante ou menos importante. Todas ali fazem a mesma coisa. Uma colônia fúngica, vários fungos agregados, mesma coisa. Uma colônia, um recife de coral. O recife de coral também é uma colônia de quinidários, certo? Então existem vários exemplos de colônia. Rodrigo, aqui, nesta sala, nós estamos em relação intraespecífica, não é? E é harmônica, não é? Vocês estão sendo beneficiados e eu também. Então ambos estão sendo beneficiados, tá? Essa relação é do tipo colônia? Primeiro, estou preso a vocês? Não. Mas não é obrigatório, é verdade. Mas segundo, mais importante, existe uma hierarquia funcional nesse momento nessa sala? Existe. Eu, a princípio, estou com um nível hierárquico diferente de vocês. Então há uma hierarquia funcional. Estamos em funções diferentes, em tarefas diferentes. Entendem isso? Rodrigo, quando você deixa essa sala e só nós ficamos aqui, temporariamente, em trânsito, em transição, vocês viram colônia. Pois não há entre vocês diferenciação. Vocês entendem isso? Então isso é colônia. Rodrigo, abelha. Abelha é colônia, né? Não. Abelha é colmeia, né? Que é o nome da casinha dela. Tem nada a ver com colônia. A abelha é um ser social. É o que tem na abelha, sociedade, que é um outro tipo de relação intraespecífica harmônica. Na sociedade, você também vai ter positivo para ambos os lados. Mas qual vai ser a diferença, Rodrigo? A diferença agora que existe hierarquia funcional. Por exemplo, nessa sala, estamos em sociedade. Rodrigo, uma vez eu estava passando e vi assim, colônia de pescadores da comunidade tal. O que significa? Ecologicamente falando, significa que ali é um colegiado. Significa que ali não existe um presidente. Não faz sentido eu falar, eu sou o presidente da colônia, não existe. Que ecologicamente, colônia, todos têm o mesmo nível. Se eu quiser mandar uma carta para a colônia de
domando a própria colônia. E quando eles vão decidir, não existe um voto mais importante. Todos têm o mesmo voto. Então, nesse caso, é uma colônia. Já é diferente de uma associação. Associação, sociedade. Aí já existe hierarquia. Então, é diferença essa. Todo mundo entendeu? Então, esses são os dois exemplos clássicos de relações intraespecíficas do tipo harmônicas, onde ninguém sai prejudicado. Ok? Colônia, como eu falei para vocês, está aí, ó, exemplos clássicos. Aqui, uma caravela portuguesa. Já viram essa bichinha aqui? Isso aqui o pessoal chama de água-viva. Mas não é água-viva. Água-viva, de verdade, é aquela medusa. Aquilo que é chamado de água-viva, atenção e se prova. Nós, no Ceará, principalmente, quando vemos isso aqui em cima da água, falamos de água-viva. Mas isto aqui não é uma água-viva. Isso é uma caravela portuguesa. Chamamos de água-viva. Se quiser chamar de água-viva, ainda pode continuar. Mas na sua prova, não é água-viva. É uma caravela portuguesa, é uma colônia de dignidades. Alguns estão, por exemplo, sendo responsáveis por gerar a flutuabilidade. Outros, nos tentáculos, são responsáveis pela captura alimentar. Mas são funções diferentes, mas estão no mesmo nível hierárquico. Entendem? São diferentes, mas o mesmo objetivo ali. O objetivo é o mesmo. O objetivo é capturar alimento para os dois. Tá? Esse é o mesmo objetivo. Tá? Aqui, uma colônia de bactérias, né? Um outro exemplo. E aqui, um recife de coral, uma colônia de corais. Tá? Esse aqui, por exemplo, um coral chamado coral cérebro, que está desaparecendo no meio. Tá? Vamos para a sociedade, alguns exemplos de sociedade. Olha só, a abelha, tem a rainha, o zangão, a operária. Tá? Tem um desenho que passou há muito tempo atrás, chamado Green Movie. Um desenho muito interessante. Nesse desenho, quando apareceu e foi lançado, logo em seguida alguns vestibulares, tá certo? Creio eu que vocês vão fazer não só Enem, mas outros vestibulares estaduais talvez. E aí o que é que acontece? Às vezes os vestibulares tradicionais caem uma coisa, por exemplo, que já saiu no cinema, saiu um filmezinho para criança, e aí caiu a história do Big Movie. No Big Movie, por exemplo, só tem todas as abelhas que lá aparecem têm o mesmo nível funcional. Por exemplo, no filme não aparecia a rainha e não aparecia zangão no filme. Só aparecia a operária. Só que o filme traz o personagem como um homem, como um macho. Só que o macho não é, porque o macho ele não faz o trabalho convencional. O zangão protege, a operária trabalha. Naquele filme de movie, todos ali são fêmeas. Então, qual foi colocado na prova? Você quer dizer agora que eu tenho que assistir filmezinho desenho animado? Não, lógico que não. Foi trazido só a ideia de que apareceu um filme novo e tal, falando isso aqui, descreveu um pouquinho, você vai fazer a questão certa. Então você tem outro exemplo aqui, ó. Você tem um exemplo de cupim, formiga. Olha o tamanho da rainha comparado com os outros, com as operárias. E logicamente, nós, seres humanos, nós vivemos em sociedade, nós somos seres sociais. Nós somos tão sociais, que se você resolver virar eremita, tá certo? Virar se clausurar, você vai falar só. Você vai criar uma persona para falar. Você vai querer pegar no filme, o Wilson, a bola do Wilson, vai falar com o Wilson. Você vai falar, porque você é um ser social, você precisa interagir com as pessoas. Eu não gosto de falar com ninguém, mas às vezes fica no computador falando com as outras pessoas. Você interage, você é um ser social, você precisa estar em sociedade. Normalmente um ser social fora da sociedade tem problema, geralmente problemas seríssimos, tá? Então, seres sociais são fortes quando juntos, tá bom? E vamos exercer isso amanhã na eleição, tá bom? Relações agora intraespecíficas do tipo desarmônicas, tá? Então agora nós vamos trabalhar as relações que acontecem dentro da própria espécie, só que agora são desarmônicas. Neste caso, alguém vai perder. Então estamos dentro da própria espécie, só que agora alguém irá perder. Vamos começar com o canibalismo. Canibalismo, relação positiva para quem come, negativa para quem é comido, lógico. Então o cara que é comido, o indivíduo que é comido não vai gostar da situação. Então o canibalismo é positivo, negativo. Quando é que é canibalismo, Rodrigo? Rapidamente, como é que seria isso? Quando o indivíduo, tá certo, mata a sua própria espécie, dela se alimenta. Então isso é canibalismo, tá bom? Detalhe, não precisa ser o mesmo agente. Eu não entendi.
não precisa ser o mesmo agente. Então, não precisa ser eu a matar, tá certo? Pode ser que eu mate e você come, a relação está estabelecida, não precisa ser o mesmo agente, pode ser a sua cabeça, tá bom? Outra relação que a gente vai ter também é a chamada competição. Na competição, você tem negativo para os dois. Rodrigo, acho que está errado. Na competição, não tem quem ganha, não. Não é positivo para quem ganha a competição e negativo para quem perde. De fato, existe essa linha doutrinária. Existe isso aí de forma clássica, anterior. No entanto, a doutrina majoritária agora, o que vem trazendo agora com uma tendência maior, é colocar negativo para as duas. Mas, Rodrigo, na competição alguém ganha, mas mesmo aquele que ganha tem prejuízo. Houve uma competição, houve um gasto energético, houve uma depreciação do processo. Por exemplo, eu vou entrar no campeonato de jiu-jitsu e vou entrar no campeonato. Mesmo que eu saia ganhando, eu seja um campeão, leve o troféu lá para casa, na hora que acaba o campeonato, no momento que acaba, eu não estou na minha saúde plena antes de entrar. Eu sofri baque, eu levei porrada, eu levei torções, eu não estou igual como entrei. Houve prejuízo. Um exemplo clássico que a gente tem nisso, o leão marinho. O leão marinho, por exemplo, o elefante marinho também faz isso, é que eles são territorialistas. Então, na hora que eles sobem uma praia, por exemplo, eu sou o macho dessa praia. Eu, como macho da praia, não deixo nenhuma fêmea ou um macho chegar aqui, só fêmea. Se o macho chegar aqui, eu brigo com ele até a morte. E às vezes, durante essa temporada de acasalamento, o macho briga tanto que na hora que é para acasalar, não tem nem força. Tem lá fêmea à disposição, fêmeas várias, mas não tem força. Ou seja, não pode ser que eu engano ele. Então, existe hoje uma doutrina majorante que traz que a competição seja encarada como negativo duplo. As duas saem perdendo. Rodrigo, mas pode vir na prova ainda uma tendência clássica? Pode vir na prova ainda uma tendência clássica, né? De positivo e negativo. Rodrigo, se virem as duas? Se virem as duas, eu marcaria o negativo. Porque é a doutrina que está vindo dessa forma, tá bom? Ok? Existe uma que não está aí. Existe uma que é atípica e pertence apenas aos seres humanos. Mas relações humanas existem? Lógico que existem. Relações humanas existem. Por exemplo, o ser humano é um ser social. Só que esse ser social é um ser atípico. Vou dar um exemplo. Assassinato. Assassinato existe? Ou não existe? Lógico. Assassinato é uma relação biológica? Lógico. Eu, ser humano, ceifar a vida de outro ser humano. Isso é um assassinato? Não pode ser uma competição, não? Pode ser uma competição. Por exemplo, eu entro em briga com você, eu brigo com você por algum objeto, por alguma coisa, eu já falar sobre as coisas da competição, e eu acabo te matando. Nesse caso, não é assassinato, porque houve uma disputa por algo. Mas desde que esse algo exerça um ganho biológico àquele que ganhou. Deixa eu explicar direitinho para ti. A competição é negativa dupla. Mas alguém ganha no sentido de adquirir um objeto biológico. O assassinato seria o seguinte: eu chego aqui, fico louco, perturbado a cabeça, venho com uma revólver aqui e vou tirar na cabeça. Por quê? Porque eu sou doido. Eu tive algum ganho biológico me matando. Então, mas houve a relação? Houve a relação. Eu servei sua vida, mas eu não obtive ganho. Quer ver outro? Eu chego em casa e pego minha esposa e me traindo. Aí eu mato o cara. Rodrigo, você ganhou chifre. E ganhou a honra matando ele. Não ganhei nada. Não houve ganho biológico. Não houve ganho. Então, quando você tem, por exemplo, uma relação de competição, existe ganho, é competição. Mas se às vezes o indivíduo vem a óbito e não há um ganho nisso, essa relação, sem dúvida, é assassinato. É uma relação atípica ecológica humana. Assassinato não está aí porque não faz parte dos clássicos, mas o Enem pode trazer na sua prova, tá? Canibalismo. Aí você está vendo um urso polar devorando outro urso polar, certo? Isso às vezes acontece. O urso polar vive num ambiente muito inóspito, às vezes ele não consegue comer, e às vezes quando ele acha outro, ele vai devorar. Se for menor, mais fraco, ele vai comer. Aqui você tem, por exemplo, as tribos canibais. Vocês sabem que a antropofagia era muito comum. Várias tribos no
Brasil antropofágicos, né? Se duvidar, deve até ter ainda na Amazônia. Existem algumas tribos na Amazônia que de repente ainda são antropofágicos, não estou dizendo, tem contato doido. Antropofagia é comer humano, ser humano, Agora vai tratar. Vamos entender a relação. Vamos imaginar que eu estou voando por aí, e aí meu avião cai, eu caio no meio da Amazônia. Caio no meio da Amazônia, certo? E eu sobrevivi e tal, e eu começo a andar para procurar a primeira cidade que eu encontro, para conseguir sobreviver. Só que nessa minha trilha, eu encontro uma pessoa que estava no avião, morta, espalhou os corpos aí, morta. E eu estou morrendo de fome. Aí eu vou lá e como um pedaço dessa pessoa. Me diga, que relação é essa? Canibalismo? Não. Que relação é essa? Nenhuma. Por quê? O indivíduo está morto. Eu não falei no começo da aula. Então, o cara está morto. Não é relação. Mas você foi antropófago? Fui. Eu fui antropófago porque eu comi a carne humana. Eu comi o ser humano. Mas essa antropofagia não é o canibalismo. Deu para entender? Vamos para uma outra situação. Não sei se vocês lembram, mas aconteceu há um tempo atrás, se eu não me engano, em Recife, um grupo de pessoas matavam pessoas, transformavam em carne moída e faziam empada. Alguém lembra dessa notícia? Eu não sei, acho que foi em Recife, eu não tenho certeza. Mas aconteceu de grupo, parece que é um trio, pegava as pessoas, atraía as pessoas para as casas delas, pessoas normalmente que não tinham familiares, matavam essas pessoas, transformavam em carne moída, faziam empada e vendiam no meio da rua. E o que é interessante, as pessoas compravam, comia, ninguém imaginava nada. A princípio, a carne humana não deve ser tão diferente da carne de vaca, porque nós somos mamíferos iguais, é o tempero que vai ser colocado, mas de repente passou já a perceber. Foi uma denúncia anônima que prendeu essa pessoa, essa galera. Senão eles estavam até hoje vendendo empada. A questão é, vamos imaginar a seguinte situação. Eu estou passando pelas ruas lá da cidade e esse casal está vendendo empada feita de carne humana. Eles mataram o ser humano, fizeram a empada e eu vou lá e como essa empada. Me diga, canibalismo nessa relação, sim ou não? A minha relação foi de canibalismo, sim ou não? Pois preste atenção no que eu falo. Eu acabei de falar, agora há pouco, que não precisa ser o mesmo agente. Eu não falei isso não? Falei ou não falei? Não precisa ser o mesmo agente. Se eu matar e você comer, canibalismo. Essa tribo aí, por exemplo, o indivíduo matou. O Calvinho aqui matou todo mundo e está servindo todo mundo. Ele não come a carne, irmão, ele não gosta. Mas foi ele que matou o ser humano, foi ele que esquartejou, fez um churrasco da galera e passou para todo mundo. Essa relação não é canibalismo, não? Mas o agente que matou não comeu, tudo bem, mas entenda, qual foi a espécie que matou? O ser humano. Qual foi a espécie que comeu? O ser humano. Está dito, está feito. A relação é biológica e a relação é de canibalismo. Porque senão pense assim, eu não como carne de boi, eu odeio carne de boi, mas eu trabalho no frigorífico, eu trabalho no abatedor, e eu mato o boi e faço carne para vocês fazerem hambúrguer de vocês. Essa relação entre vocês e o boi é empregatismo ou não é? Mas você não matou? Sim, mas a tua espécie matou e a tua espécie comeu. Entenderam agora? Não precisa ser o mesmo agente. Podem ser agentes diferentes. Guarde isso na sua cabeça, não vacila na prova. A matéria é fácil, mas você tem que ter certeza, tem que ter firmeza para fazer, tá? Para não perder a questão. Competição. Logicamente, competição agora intraespecífica. Dentro da própria espécie. Você tem aí, por exemplo, 2 leões brigando de repente com uma fêmea ali, certo? Então, Rodrigo, quais são os motivos geradores de uma competição? Gente, existem 3 motivos geradores de uma competição intraespecífica. Primeiro, sexo, tá? Tanto fêmeas brigando com macho, como macho brigando com fêmea. Primeiro, sexual, tá? Segundo que a gente vai ter é a competição alimentar. E terceiro, competição territorial. Competição sexual não precisa ser violenta, não. Por exemplo, nós, seres humanos, fazemos isso. Quando você se arruma direito, bota um roupa legal, você está fazendo competição. Vocês mulheres vão entender melhor o que eu estou falando. Quando vocês vão para uma festa ou convidados para uma festa, a primeira coisa que
passa na sua cabeça, qual é a roupa que eu vou? É mentira? A primeira coisa, qual a roupa? Qual roupa eu irei? E às vezes pergunta para as outras, qual é a roupa que tu vai? Tu vai com qual roupa? E aí você vai, fica me vendo no espelho, escolhe um brinco, um colar, escolhe outro, bota o sapato, bota outro. Mas se o cara gosta de você, ele não está nem no teu brinco, não. Ele não está olhando para o teu brinco. Mas você quer botar um brinco X ou Y, não é para ele. É para que as outras olhem para você e falem só como eu estou poderosa também. Chega perto de nós, como eu estou poderosa, está vendo? Então é aqui, eu estou no mesmo nível. Então vocês competem entre si para atenção. Seja de qualquer gênero sexual, qualquer um. Homens também. Normalmente é assim. Então competição sexual, competição alimentar, você vê fácil isso. Imagine, por exemplo, 7 amigos dividindo uma pizza de 8 pedaços. Você está morrendo de fome e você e mais 6 estão com você. Só que existem 8 pedaços. Lógico que existe uma diferença entre mulheres e homens nesse processo, tá? Mulheres, quando são as mulheres que estão fatiando uma pizza, geralmente, quando acabam de comer, elas falam assim: alguém quer o último pedaço? Se as 7 falarem assim, queremos, elas vão dividir a última fatia em 7 pedaços. Coisa que é impossível no homem. A gente não faz isso. O homem que é rude não faz, tá certo? O homem faz, é capaz de a gente não comer um pedaço para ninguém bom, porque aquele pedaço tem que pegar primeiro. É simples, é uma regra básica, é de homem, é assim mesmo, é só assim. A não ser quando tem uma mulher na mesa, aí normalmente a gente oferece a pizza, entendeu? Muito bem. Nós temos também a competição humana, o ser humano compete. Todas as guerras mundiais não foi o sexo e não foi a promoção do sexo, por exemplo, mas geralmente não é por sexo, geralmente não é por comida, geralmente as guerras mundiais são por território, certo? Por território. Território é espaço do mar, algum conflito religioso, aquela área religiosa é minha, eu entendo por direito ali. Então a competição territorial são das mais violentas do planeta. Todas as grandes guerras mundiais, pelo menos as últimas, foram todas travadas por território. Todas, tá certo? Então, competição territorial. Ok, todo mundo entendeu? E se na guerra eu matar alguém? Se tu matar alguém, não pode ser considerado assassinato, porque você está bem a disputa, existe uma disputa. Por exemplo, no Brasil, aceita-se a pena de morte? Em estado de paz. Deixar isso bem claro. Em estado de paz não tem pena de morte. Bem claro. Porque em estado de guerra, tudo pode. Porque em guerra entra a competição. E sabe o que é interessante? Se em guerra eu mato, não pode ser considerado assassinato. Não no fronte. Não no fronte. Mas e os judeus? Os judeus assassinados. Sabe por quê? Porque aqui não é um genocídio, não foi uma morte por morte. Matar por matar. O judeu não estava em arma, em curso. O judeu estava querendo ir embora. Só que não, vem cá, vamos me matar. É diferente. Então o ser humano é uma espécie diferente. Já sabemos isso, né? Então vamos lá. Vamos agora para as competições interespecíficas harmônicas. Tem uma também que eu esqueci de falar, mas eu falo no finalzinho, que é harmônica, mas também é uma tipicidade muito grande do ser humano. Dificilmente cai na igual. Vamos lá. Relações agora interespecíficas. Agora são relações que acontecem entre espécies diferentes e, neste caso, são harmônicas. Então são relações entre espécies diferentes e que ninguém vai se entendendo, ok? Vamos começar. Própria cooperação. Própria cooperação é relação onde é positiva para ambos os lados. Então, espécies diferentes interagem entre si com benefício mútuo para ambas as partes. Tem mais uma, o mutualismo. Olha que interessante. O mutualismo também é positivo para ambas as partes. Ou seja, mutualismo, indivíduos e espécies diferentes que interagem em benefício para ambas as partes. Rodrigo, tu falou a mesma coisa. Tu disse então a própria cooperação e o mutualismo como a mesma coisa. É isso mesmo? Mais ou menos. Tem um pequeno detalhe. Os dois são benéficos para os dois. Ou seja, tanto na própria cooperação quanto no mutualismo, a relação é benéfica quando os dois estão juntos. Mas tem uma diferença. No mutualismo existe uma obrigatoriedade na relação. Eu não compreendi. Na
Vamos imaginar que eu e vocês somos espécies diferentes. Vamos imaginar essa situação. Eu sou uma espécie, você é de outra, mas não somos humanos, espécies diferentes. Eu vivo de boa, você também. Nós vivemos bem, sozinhos. Você na sua, eu na minha. Só que quando eu me junto a você, quando eu estou junto com você, eu saio ganhando e você também. Vamos pegar um exemplo assim, bem fictício para entender. É um exemplo errado, porque eu estou dando um exemplo humano, mas é errado. Mas vamos lá. Eu tenho uma loja de vender celular, e você também tem uma loja de vender celular. Só que a pergunta é o seguinte, vamos juntar. Eu não consigo aqui um lucro de 40%, e tu também. Vamos juntar nós dois, que a gente vê se a gente consegue um lucro de 80%. Aí eu e você juntamos as forças e vamos para um lucro de 80%. Não é legal a gente junta? Lógico, eu e você aumentamos o lucro. Rodrigo, mas se eu não estiver contigo, eu tenho prejuízo. Você não tem prejuízo? Tive, porque eu tinha 80% lucro e agora eu tenho 40%. Isso não é prejuízo, você está com lucro. Você só diminuiu o seu lucro. Entendeu o que eu estou falando? Não há prejuízo. Você diminuiu o lucro. É um carro 80, agora eu estou dando 40%. Não há prejuízo. Ah, eu tive prejuízo. Prejuízo é quando você tira no seu bolso. Você não teve prejuízo. Você diminuiu o seu lucro. Você ainda tem lucro. Por isso que é auto-cooperação. Porque você ainda vive bem. Você consegue se viver sozinho. Mas junto, nós ganhamos mais. E isso é auto-cooperação. Compreendido isso aí? Muito bem. Lembra que eu falei que a relação entre nós seria tipo uma auto-cooperação? Por que, Rodrigo? Porque eu ganho e vocês ganham. Eu estou ganhando e vocês também. É uma relação de auto-cooperação. Mas se eu não estivesse aqui, eu morreria? Se você não estivesse aqui, morreria? Não, a gente consegue viver, mas estamos aqui em benefício mútuo para conquistar uma coisa a mais. Eu e vocês compreendem isso? Então não existe cooperação intraespecífica, hein? Não existe. Aqui na verdade é uma sociedade. Cooperação é diferente. Já no mutualismo, o que a gente tem? Uma obrigatoriedade na relação. Rodrigo explica. Os dois, eu não vivo sem você. Eu sem você, eu tenho um prejuízo real, tá certo? Real. Por exemplo, eu com você tenho um lucro de 20% e você tem um lucro de 80% comigo. Sem eu estar com você, eu tenho um prejuízo de 20% e você tem um lucro de 10%. Você não sai prejudicado, você perdeu o lucro, mas eu saí prejudicado. Isso é mutualismo. Eu estou falando de uma relação comercial porque a ecologia é uma relação comercial, tudo isso aqui é relações biológicas, gente. Entenda. Agora, Rodrigo, me dá um exemplo do mutualismo. Você é a sua flora bacteriana. A sua flora bacteriana, você é um exemplo do mutualismo, você não vive sem ela. Quando você está com diarreia, você está perdendo a flora bacteriana. Tanto é que quando você vai ao médico, vamos tomar um remédio repositor de flora. Não vou dizer o nome de medicamentos, porque é caro. Mas vocês conhecem medicamentos de reposição de flora. Você está com diarreia, você vai na farmácia, dá um repositor de flora. Você toma e refaz a tua flora bacteriana. Você precisa dela. Por que a cólera mata? Porque ela destrói a tua flora. E você desidrata, vai perder ela até morrer. Tá certo? Então você precisa da bactéria. A bactéria precisa de você não. Porque quando você defeca, você elimina as fezes, ela vive no ambiente. Ela vive, mas você precisa dela. Então a relação de cooperação. Ou mutualismo, porque existe a obrigatoriedade. Inquilinismo. Inquilinismo é a relação positiva para quem é um inquilino e atenção, e neutra para o hospedeiro. Rodrigo, eu não entendi. Neutro? Por exemplo, Rodrigo, eu vivo de aluguel. Se eu vivo de aluguel, eu sou inquilino de alguém. Olha, eu pago para essa pessoa está ganhando. Eu ganho e ela, eu provo uma operação. Eu sei, mas na ecologia não existe pagamento do aluguel. Não se paga o aluguel. Se por acaso eu viver dentro de alguém e eu estar beneficiando este alguém, já é plano de cooperação. Porque nós estamos beneficiando. Então toma cuidado com isso. Para ser inquilinismo, apenas o inquilino sai ganhando. O hospedeiro é indiferente. Ele não pode ser prejudicado. Tá? A gente vai ver o exemplo já já. Epifitismo. Epifitismo, gente, é a mesma coisa que inquilinismo. Só que é um inquilinismo com reino vegetal. Às vezes você vai, por exemplo, comprar uma planta, você vai a uma loja de botânica, uma loja de jardim para comprar, e aí a pessoa fala assim, esta aqui é uma epífita.
Ah, essa bromélia é epífita. É só que ou epífita. O que ela está dizendo? Que é uma planta que vive sobre outra planta, mas não traz prejuízo para aquela que ela está em cima. Ela vive sobre outra, mas não traz prejuízo. Tá? Ela é epífita. Epifitismo é uma relação de inquilinismo no reino vegetal. Comensalismo. Sal é comida. Então, por exemplo, na Idade Média, existiam os chamados serviçais, aqueles que serviam a comida. Existiam os comensais, aqueles que comiam os restos. Comensal, aquele que come resto. Tá? Por exemplo, o comensalismo, interessante isso. Comensalismo é uma relação harmônica interespecífica. Quer ver o exemplo? Eu dei isso no começo da aula. Lembra que eu falei do leão lá com a zebra? E aí não comeu a zebra toda e deu a hiena para comer? Qual é a relação entre a hiena e a zebra? Nenhuma, porque a hiena está morta. Mas qual é a relação entre ele e o leão que deixou a comida? Comensalismo. O leão deixou o resto, a hiena foi lá e comeu. A relação é entre o leão que deixou e a hiena que comeu o resto. Essa relação é comensal. Por exemplo, a hiena sai ganhando, o leão é diferente. O leão é diferente. Mas como eu disse para vocês, tem uma relação harmônica intraespecífica atípica. Quer ver? O comensalismo. Quando vai começar a estudar um ser humano, exemplo, eu estou comendo um sanduíche e não quero todo, comi só metade. A outra metade eu joguei no lixo. Aí vem um morador de rua, pega o sanduíche que eu acabei de jogar no lixo e ele come. Rodrigo, que relação é essa? Comensalismo. Não, Rodrigo, é sociedade. Qual é o papel social do mendigo? Pare para pensar um pouco. Qual é a contribuição social que o mendigo, aquele morador de rua, está fazendo naquele momento? Nenhuma. Ele não paga imposto e ele não devolve como serviço. Entenda, o mendigo é uma atipicidade social. Numa sociedade perfeita, mendigos não eram para existir. Quando ele é um catador de lata, o catador de lata tem uma contribuição social, ele cata lata. Ele ajuda a reciclar. Eu estou falando mendigo, aquele que nada faz. Aquele que nada contribui para a sociedade. Numa sociedade perfeita, não era para ter mendigo. Por exemplo, formigas são seres sociais, a abelha também. Tu já viu uma abelha mendiga? Ele dá um pouquinho de mel aí que eu não consigo falar, isso não existe. Numa sociedade perfeita, não existiria o comensalismo. O comensalismo, que é exatamente essa relação do ser humano come resto deixado para o outro, isso não é considerado uma relação social. Muito pelo contrário, é uma atipicidade social, que a gente vai chamar de comensalismo, só que é atípica, outra relação humana. As atipicidades ecológicas são dos seres humanos, a espécie humana é muito atípica mesmo. Florésia, às vezes chamado também de floresia, se não sei. Florésia é um exemplo de carona. É quando uma espécie ganha, porque está sendo transportada, e aquela que está sendo utilizada como meio de transporte, para ela é indiferente. Ela não pode sair prejudicada e nem ganhar. Lembrando, por favor, cuidado com isso. As relações, o que está entre parentes é muito importante. É muito importante você ter certeza que relação é essa, tá bom? Muito bem. Minutinho, só para... Vamos lá. Olha só esse exemplo que a gente tem aí. A gente tem um jacaré e um passarinho. Diga lá, meu irmão. Por favor. Qual a diferença de floresta e inquilino? Boa pergunta. Inquilinismo é quando eu, espécie, vivo dentro ou sobre outro sem me causar prejuízo. Florésia, uma espécie de transporte. Eu estou utilizando aquele ser como meio de transporte. Eu até entendo o que você está pensando, Rodrigo. Mas se eu estou usando um ser como meio de transporte, eu estou sobre ou dentro dele. Então, como eu vou saber se eu marco inquilismo ou florésia? O texto. A redação do item. A redação do questão. Por exemplo, se eu falar assim, calma. Por exemplo, o morcego come a semente, come o fruto e engole a semente. A semente, desta vez, dentro do intestino do morcego, é transportada até o local de sua disseminação. Essa relação pode ser classificada como? O que é que você acha? Você marcaria inquilismo ou florésia? Florésia. Porque o texto está dando essa ideia, olha, eu estou dando a ideia para você de movimento.
Não estou dizendo que ele vive lá dentro e mora lá dentro. Eu estou dando a ideia de que houve um traslado. E nesse traslado é a floresta. Deu para entender? Então tudo é uma questão de como o texto vai trazer. Às vezes, por exemplo, uma relação, isso pode ser tanta coisa, meu Deus. Por exemplo, a gente é a flora bacteriana. A bactéria que vive dentro de mim não pode ser inquilino, não? Não. A gente acha que pode, mas sabe quem não pode? Porque no inquilinismo o hospedeiro não sai ganhando. Não foi isso que eu falei? E ela comigo está ganhando? Sabe? Eu preciso dela. Ah, mas ela mora dentro de você. Tudo bem, mas existe uma relação antes de ser inquilinismo e a relação mais importante, o mutualismo. Compreendendo? Então existe isso, tem que ter sutileza. Como eu falei, vou falar de novo. No Enem, o que mais cai é ecologia. A matéria mais fácil que biologia é ecologia, o que vocês mais erram. Porque às vezes vocês acham que sabem. Então vamos devagar, vamos entender o conceito. Podem perguntar, alguém tem mais alguma pergunta? Diga lá. Você falou que o epifetismo é tipo a mesma coisa do inquilinismo No reino vegetal. no reino vegetal. Você pode me explicar melhor isso? Tipo, qual a diferença? Vai aparecer. Tá? Vamos lá. Vamos começar com essa relação aqui. Ó. Você tem aqui um jacaré e tem um pássaro vulgarmente chamado pássaro palito. Esse jacaré aqui é um jacaré, por exemplo, um açúcar, pode ser um crocodilo também. O que acontece é, normalmente, por exemplo, lá na Amazônia, lá no Pantanal, você tem um jacaré chamado jacaré açúcar. Ele come peixe, come animais e tal. E quando ele acaba de comer, ele vai para a margem dos afluentes, ele vai para a margem e lá abre a boca. Esse passarinho está lá na floresta, sai dos galhos e vai para a boca do jacaré. E lá fica passeando na língua do jacaré, retirando restos alimentares dele. Escuta. Restos alimentares dele. Ou seja, o passarinho fica comendo restos de comida no jacaré. Vocês já estão conseguindo ver duas relações aí? Eu consigo ver logo duas aí. De cara, começa a livro. Sobrou o resto de comida. Não sobrou o resto de comida? Ele está comendo. Então, se ele evidenciar, por exemplo, isso, por exemplo, o jacaré após comer, olha só como é igual. O jacaré após comer vai à margem do rio e abre a boca. Dessa forma, o passarinho vai à boca dele comendo restos entre os seus dentes. Que relação é essa? Comensalismo. Você está vendo que está bem evidenciado o resto, comer o resto da comida? Mas olha como muda um pouco agora. Após a alimentação, o jacaré abre a boca nas margens do rio, um pássaro vem na sua boca comendo restos alimentares, beneficiando o jacaré por manter a sua saúde bucal em dia. Nesse caso, foi o comensalismo que foi evidenciado? Ou foi uma troca? Protocooperação. Por que é que não é mutualismo, Rodrigo? O jacaré precisa do dentista dele para viver? E o dentista precisa do jacaré para viver? Não, eles vivem soltos. O passarinho vive seu jacaré, o jacaré vive seu passarinho, mas quando os dois estão juntos, é bom para os dois. Deu para entender o que é protocooperação? Deu para entender a diferença? Muito bem. Outro exemplo, o Nemo, né, o peixe palhaço e a Nemo. A Nemo, gente, os tentáculos dela são altamente fortes, são altamente letais para todos os peixes. O único peixe que consegue ficar entre os tentáculos da Nemo é o peixe palhaço. E o peixe palhaço, que é esse peixinho aqui, ele é bem laranja, né? Bem visual. Qual é a ideia? O peixe palhaço ele parece um peixe inofensivo, só que ele é carnívoro, tá? O peixe palhaço é carnívoro, ele come carne, come outros peixes, ele é predador também. Só que ele, com essa carinha aqui, não consegue pegar ninguém. Só que ele fica lá se esfregando os tentáculos da Nemo. Um peixão grande que está passando, olha para aquele peixinho ali dando bobeira. Olha o peixinho ali dando bobeira ali entre as algas. Aí o peixe palhaço vai escondendo mais para dentro dos tentáculos. Quando o peixão toca no tentáculo, o peixão é capturado pela Nemo, morre paralisado. E a Nemo, ao comer o peixe palhaço também vai lá e pega um picado. Olha como essa relação é complexa. Olha como tem um monte de coisa aí. Primeiro, podia ser inquilinismo, podia? Pois é, o peixe palhaço vive na Nemo, não podia ser? Podia, mas do jeito que eu falei, os dois estão ganhando, não? O peixe palhaço atrai a comida para a Nemo, enquanto isso a Nemo captura o peixe palhaço. Eu evidenciei no texto uma questão de protocooperação. Eu não evidenciei no texto um inquilinismo. Olha, como é que tu poderia evidenciar no texto do inquilinismo? O peixe palhaço no mar vive nas anêmonas, não as prejudicando. Não as prejudicando. Enquanto o peixe palhaço fica lá, ele se mantém protegido do ambiente externo.
Em nenhum momento eu falei que a Nemo não ganhou alguma coisa, falei? Eu falei que a Nemo ganhou alguma coisa nesse texto agora? Não. Eu falei que o peixe palhaço fica lá e a Nemo não sai praticada. Ou seja, dá a entender mais o quê? Inquilinismo. Porque vive lá. Compreende isso. Então tudo é como é colocado no texto. Então fiquem cientes. Eu sei o que é procuração, sei o que é inquilinismo. Para ser procuração, os dois têm que estar ganhando. Se não ficar evidenciado os dois ganhando, não vai ser procuração. Provavelmente vai ser inquilinismo. Está claro isso aí? Nesse caso, né? De não ficar pergunta. Vamos para mutualismo. Olha só. Aí eu tenho aí dois exemplos clássicos. A abelha no mel, pegando, por exemplo, o néctar para fazer o mel. E, por exemplo, você, que é seu intestino e a tua flora bacteriana. Nesse caso, você precisa dela para viver. E a flor precisa da abelha para viver. Rodrigo, mas vem cá. Precisa ser mútuo, por exemplo. Eu dependo de você para ver, você depende de mim. Precisa ser assim? Não, não precisa. Para ser mutualismo, basta que uma das partes necessite ficar com a outra para sobreviver. Não precisa ser as duas. Vou dar um exemplo de duas, que não está aí. Líquens. Os líquens são associações de algas com fungos. Tanto a alga depende do fungo, quanto o fungo depende da alga para viver. Se a alga morre, o fungo morre. Se o fungo morre, a alga morre. Então, nesse caso, é mutualismo porque os dois são obrigados a estarem juntos. Então, cuidado. Quando você fizer assim, os dois estão ganhando, aí vem a pergunta: é obrigatória a relação? Não, então é procuração. É obrigatória a relação dos papéis? Então é mutualismo. Simples assim. Todo mundo entendeu? Ok? Vamos para responder. Inquilinismo e epifetismo. Vamos botar logo todos os casos. Aqui é o fiasca, que é o peixe agulha, aqui é o pepino do mar. Esse aqui vai ser uma rocha, é o pepino do mar, certo? O pepino do mar, o estômago bem grandão. E esse peixinho bem pequenininho aqui, ele vive dentro do estômago do pepino do mar. Ele fica dentro do estômago do pepino do mar, o pepino do mar não sai prejudicado e ele sai beneficiado porque tem uma morada. Nesse caso aqui, como ele vive dentro dele, mas sem lhe trazer prejuízo, e também não traz benefício para o hospedeiro, então é a relação de equilíbrio. Todo mundo entendeu? Agora, existem algumas atipicidades, mas nesse caso não é humano, mas acontece. Aqui é o paguro, é o ermitão, é um caranguejo que tem um abdômen muito fraco, o abdômen dele fica exposto. Então o que ele faz? Ele pega a carcaça de moluscos, de gastrópodes marinhos, e utiliza essa carcaça como moradia. Eu, particularmente, não considero isso inquilinismo, porque não há relação entre seres vivos. Mas esse é o único caso que você vai considerar como relação de inquilinismo. Porque a casca foi produzida por um molusco. Mas o molusco não mais existe. Mas foi colocado recentemente no vestibular e trouxe como um exemplo de inquilinismo. Não enxerga assim, mas não sou dono da verdade. Então, na hora própria, se aconteceu o paguro, que se usa de um casca de um gastrópode marinho como meio de ambiente, se desenvolver lá, aí vai ser um paguro, vai ser um inquilinismo. E aqui uma orquídea. As orquídeas são epífitas. Elas vivem sobre outras plantas sem prejudicar. Então, o epifitismo é o inquilinismo no reino vegetal. Todo mundo entendeu? Simples assim. Se você vê outra planta sobre outra, ela pode ser duas coisas. Ela é parasita ou ela é epífita. Então, estou vendo uma planta sobre outra planta. Eu pergunto, isso é uma epífita ou é uma parasita? Se for epífita, ela não causa prejuízo ao hospedeiro. Se for parasita, causa. Ok, gente, todo mundo? Beleza? Show de bola. Comensalismo. Como a gente já sabe, come resto deixado por outro. Você está vendo, por exemplo, aqui, o urubu comendo resto de azedo. Isso é um comensalismo. Você também tem um exemplo aqui da rêmora e o tubarão. A rêmora, inclusive, tem outra relação também interessante. Mas nesse caso, o tubarão ele come comida, come lá, lógico, ele come, tem que ser comida, né? Mas ele come, e aí restos de comida ficam ali próximo à região da boca dele, e aí a rêmora vai lá e se aproveita comendo restos deixados na boca do tubarão, ou próximo à boca do tubarão. Tá? Então é uma relação de comensalismo. Quando eu jogo comida no meio da rua e um gatinho vem comer, comensalismo também. Comensalismo. Eu digo, quando eu dou a comida para o gato, é comensalismo? Você não está querendo mais, você está dando para ele. Comensalismo. Eu digo, se eu dou a comida para o meu cachorro e é comensalismo? Não, o cachorro não é, porque você gosta dele, você faz carinho dele. Eu sou meu gato, também é. Aí vai ser pronto para operação. Aí não vai ser comensalismo apenas. Comensalismo é a indiferença que eu tenho com aquele ser. Não tenho diferença, eu tenho indiferença com aquele ser. Tá bom? E forese. Exemplo clássico, forese. Conhece esse bichinho aqui, ó? Carrapicho? Sobral tem carrapicho?
Você está andando no meio do mato, aí o carrapicho fica na tua calça. Aí tu anda, lá na frente o carrapicho, poxa, o carrapicho aí, tu joga o carrapicho. Foi o que ele fez? Ele te usou. Ele usou você como de carona. Foi o Uber dele, foi o táxi dele. Tu passou lá, ele se prendeu, foi embora. Rodrigo, carrapato. Carrapato não é. Não, mas carrapato é meu carona, não. Carrapato me parasitando nesse mundo. Lembra que a relação que a gente está vendo é relação harmônica. O carrapato é desarmônico. Então o forese não pode ter prejuízo. E também não pode ter benefício. Eu não posso ser beneficiado com o carrapato. Não posso. Entendeu? Então, isso tem que estar claro. Então, eu não posso ser beneficiado por isso. E também não posso ser prejudicado. Na forese, com a carona, eu estou dando carona a um ser, mas eu não estou nem ganhando nem perdendo. Mas aquele ser ali está ganhando pelo transporte. Todo mundo entendeu? Está claro isso aí? Beleza, show de bola. Vamos lá. Nós temos agora o último rol das relações interespecíficas desarmônicas. O que é uma relação interespecífica desarmônica? Relação interespecífica entre espécies diferentes. Desarmônica, alguém vai perder. Na relação interespecífica desarmônica, alguém perde. Vamos lá ver. Predatismo. Predatismo é a relação positivo e negativo. Positivo para aquele que come, negativo para aquele que quer se alimentar comida. Embora hoje o predatismo não está mais atribuído apenas à questão alimentar. Viu, gente? Guarda isso aí. Por exemplo, eu vou na Amazônia, eu vou no Mato Grosso e eu detesto carne de jacaré. Carne de jacaré é uma carne que realmente não me interessa, mas eu quero o couro do jacaré. Então eu mato o jacaré, arranco o couro dele e jogo a carne dele lá. Rodrigo, isso é assassinato? Não, porque eu tive um ganho biológico daquele ser, eu tive um ganho do couro. Entendeu? Fazer investimento, fazer uma bolsa, um sapato, fazer qualquer coisa, é um investimento, é uma utilidade biológica que eu tenho dentro. Então hoje em dia, para ser predativo não tem que ser apenas alimento, pode ser apenas utilização de material biológico, deu para entender? Não precisa ser necessariamente comida, tá bom? Então predatismo, relação positivo e negativo. Competição, já sabemos, negativo e negativo. Outra competição de novo, sim. Não é só a gente da própria espécie que compete entre si, espécies diferentes também podem competir, tá? Parasitismo. Olha, como é que é parasitismo? Quando eu vivo a sua custa. Nesse caso, a relação será positiva, negativa. Aquele parasita vai ganhar e o hospedeiro vai perder, porque ele vai pagar o custo da hospedagem, né? E aí, a mensalismo e antibiose. Tanto faz. Pode vir os dois nomes. Rodrigo, não é nem, vem qual o nome? Os dois. Eu já vi tanto na prova antibiose como já vi na prova mensalismo. São os dois nomes, tá? Nesse caso, é uma relação neutra, negativa. Rodrigo, como é que é isso aqui? Como é que uma espécie sai prejudicada e a outra está ali? Quer dizer que uma espécie prejudicou a outra, mas não teve ganho? Não. Simplesmente isso mesmo. A relação neutra negativa. É quando uma espécie, durante o seu desenvolvimento, atrapalha a outra. Mas não é proposital. Tá certo? Simplesmente acontece. Quem faz muito isso é o homem, a gente vai ver. Esclavagismo ou sinfilia. Esclavagismo ou sinfilia é uma relação tipo escravidão. Por exemplo, você conhece o Cebolinha da Turma da Mônica, como é que a gente falaria escravo? Escravo. Então, esclavagismo é tipo uma relação de escravidão, quando um sai beneficiado com o trabalho do outro. A gente vai falar também, tá? Predatismo, fácil. Então, o predatismo é fácil, a gente já entende, não tem muito o que fazer. A única coisa que você tem que lembrar é que não precisa ser necessariamente alimentar. Embora os dois casos aí de predatismo está mostrando alimentar. Um tubarão comendo uma foto ali, um marinho, e aqui você está vendo aí uma zebra sendo detonada, uma zebra detonando, né? Normalmente a leoa mesmo, né? Aposematismo são uma coisa interessante, porque no predatismo, cabe falar um pouco. No predatismo, nós temos estratégia, porque eu tenho que caçar, eu tenho que pegar, ou eu que sou preso, eu vou ter que fugir. Então existem estratégias para você conquistar o que tu quer. Por exemplo, aposematismo, o que é isso? É isso aqui que você está vendo. O que é que você está vendo? Você está vendo cores. Aposematismo é quando você vai ter a utilização de padrão de cores para alertar o predador. Na verdade, o aposematismo é uma estratégia de defesa. É tipo assim, ó, não chega perto de mim não que eu mato. Agora, ó, chega perto de mim não que eu mato, eu sou venenosa.
Olha, a coral não pica a gente. A coral, na verdade, não pica você, não. É você que chega perto mais para não picar. A coral não é uma cobra que vai atrás de você. Mas a hora que você vê, olha, a cor dela já está dizendo. Esse sapo aqui, por exemplo, só em tocar nele você pode ficar tonta. É alucinógeno, só no toque. Já ouviu falar, você já ouviu falar, por exemplo, na história medieval, né? As princesas brincavam em chá, né? Chá. Aí já ouviu falar assim, beije um príncipe virar o sapo, beije um sapo virar o príncipe. Sabe o que é? Beije um sapo virar o príncipe. Por quê? Porque de repente beijava um bicho desse aí e ficava doidona na floresta. Porque eles são altamente alucinógenos. Um cogumelo desse, você come um cogumelo desse, você morre, homem. Você morre. Você morre. Tem o famoso chá de zabumba, que é um chá feito de cogumelo. Você morre. Não é brincadeira não. Então, esse exemplo aqui são exemplos de utilização de cores de alerta. Então, a aposematismo é um exemplo clássico de mostragem de cor para falar assim, não chega perto de mim, predador, isso vai se arrepender. Tanatose é legal, dá até para ganhar um prêmio da Globo. O que é que eu acho que ele está fazendo? Olha só que legal, o sapo está fingindo que está o quê? Bom, tu pega o sapo. Olha a mãozinha dele aqui, ó. Olha como está perfeito. Ele para até a respiração, viu? Ele para até a respiração. Dá para ganhar o prêmio da Globo, tá certo? O cara é bom. A tanatose é fingir de morto. Doideira, né? Você também faz. Você humano também faz. Quer ver como você faz? Entra um grupo armado aqui, não tiro pra cima. Mesmo que vocês fazem, você joga no chão. Mesmo. E na hora que o cara está chegando perto de você, o que você faz? A maioria. Quero ver o cara com o bandido. Não olha, fica assim, ó. E se o cara chegar mais perto, você quer como é que você fecha o olho? Tanatose, você também faz. Ou você acha que você, porque eu sou humano, você faz, tanatose você também faz, tá? Vamos lá. Camuflagem é legal. Olha interessante. Aqui parece, isso aqui tem um lagarto aqui. Na casca d'água, você consegue ver só o tamanho dele aqui, ó. Tem um lagarto aqui. Olha como é perfeito o padrão. Aqui tem um polvo. Aqui ao fundo do mar tem um polvo, certo? Então são camuflagens. Olha qual é a finalidade da camuflagem? As duas. A camuflagem tanto serve para atacar, como serve para se defender. Se defender é passar desapercebido. Concorda comigo ou não? Atacar é eu passar desapercebido para quando passar fazer a tocada. Então a camuflagem é um exemplo clássico disso. Inclusive, os exércitos usam muito camuflagem como técnica de combate. Vamos dizer, tanto na guerra no deserto, quanto na floresta, eles usam camuflagem como técnica de surpresa. A camuflagem é uma técnica muito utilizada. E o que é o mimetismo? Enquanto a camuflagem, eu não quero que você me veja. Presta atenção. A camuflagem, eu não quero que você me veja. Eu quero passar desapercebido. Eu quero que você olhe para o ambiente e não veja que eu esteja lá. Eu quero passar desapercebido. No mimetismo é o contrário. No mimetismo, eu quero que você olhe para mim e me veja. Só que eu quero que você olhe para mim e me veja como se eu fosse outra pessoa. É um mímico. Ele é um imitador. Exemplo, mimetismo batesiano. Essa é a coral falsa. Essa é a verdadeira. Logicamente, se você estiver na sua casa e passar uma dessa, você não é falso. Pode pegar, é falso, eu sei que é falso. É muito sutil a diferença. Se você decorar agora, pô, decora. Mas se eu ver, eu não quero saber se é falso ou não. Chama ele com os jornais aí para pegar a cor dele, eu não quero pegar. Certo? Então, essa é a verdadeira, essa é a falsa. Ou seja, é quando eu falsa, eu não venenosa, ela não é venenosa. Ela não venenosa, ela imita ser uma espécie venenosa. Então esse é o chamado mimetismo batesiano. É quando eu sou inofensivo, mas eu imito ser alguém agressivo para que você não chegue nem perto de mim. Ok? Mimetismo mulleriano é o contrário. Os dois são ruins. Só que os dois são ruins e um imita o mais ruim. Por exemplo, essa é a borboleta monarca. Mais um exemplo, pior, né? Estou falando assim de maneira geral. Pior, essa aqui é a monarca. A monarca ela é impalatável. Por que é impalatável? Impalatável quer dizer que não dá para comer.
Por exemplo, a borboleta, gente, ela anda muito, ela voa muito desengonçada, você já deve ter visto. Então é uma presa muito fácil para passarinho. Pássaros adoram comer borboleta. Mas quando o passarinho vê essa borboleta e come, ela encosta. Porque é impalatável, é um gosto horrível. E aí eu tenho essa aqui, que é a mímica. Ela não é a monarca, mas ela imita ser. E o que acontece? Ela também é impalatável. Não tanto quanto essa, mas ela é impalatável também. Muito. Então ela imita ser uma pior que ela. Mas veja, é muito parecido. Se você olhar os detalhes, é que você vai ver que não é, mas são muito parecidos. Tá bom? Mimetismo perniano. Esse é legal, porque o que você está vendo? Você acha que está vendo o quê? Que bicho é esse? Pois é, uma aranha. A aranha está imitando o seu quê? Para que entre dentro do formigueiro e capture uma formiga, leve lá para fora e ela devora. Olha que legal. Eu quero que você me veja, mas veja outra coisa. É um mimo, entende? É o perniano, tá certo? É perniano. Competição. Competição você está vendo aqui as hienas, ó, e o leão aqui segurando o animal. Então a hiena e o leão estão brigando ali pela comida. Esse caso é uma competição. Quais são os fatores de competição em interesse específico? 2. Comida e território. Olha que sexo não, né? A pessoa, uma zebra macho brigando com um leão macho, cai numa feira da girafa. Isso não existe, não rola. Então, sexual aqui não rola. Só rola, na verdade, tá? Alimento e território, ok? Parasitismo. Quando é que eu sou parasita? Eu sou parasita quando eu vivo à sua custa. Atenção no que eu estou falando. Para ser parasita, eu vivo à sua custa. Se você perde com a minha presença dentro ou sobre você, eu sou um parasita. Então, neste caso, parasitismo é quando uma espécie vive à custa de outra. Tá? Então, existem vários tipos de parasitismo. Ectoparasita, endoparasita, parasita monoxênico, só tem um hospedeiro, parasita de genético tem 2. Então tem vários tipos de relações de parasitoses, tá? Oi. Não, você vê não, quer ver um exemplo? Sanguessuga. A sanguessuga, ela está aqui, está me parasitando e depois ela sai. Mas entenda, ela vive a minha custa. Porque depois que ela acabar de digerir, ela vai precisar parasitar de novo. Entende? Ela não precisa viver com você. Por exemplo, uma sanguessuga, ela cai mesmo no chão, mas ela continua sendo parasita. É aquela que vive à custa. Se você perguntar assim, Rodrigo, tem 2 espécies, mas uma vive à custa da outra, então é parasita. Tem que viver à custa, ok? Se não viver à custa, não é parasitismo não. Amensalismo ou antibiose. Um exemplo clássico é a malha vermelha. A malha vermelha, por exemplo, é uma explosão de populações de algas pirrofíceas e dinoflageladas que crescem em vários lugares do mundo. Por exemplo, pode acontecer em qualquer lugar. Pode acontecer em qualquer praia, qualquer mar. É simplesmente um aumento exagerado de um grupo de algas chamadas pirrofíceas. Acredita-se. Você lembra das pragas do Egito antigo? Uma delas vai virar sangue, a água. Lembra aquilo? Muitas acreditam que sejam as pirrofíceas, depois do evento de maré vermelha naquele momento. Um aumento de algas ali. Por quê? Por causa do processo de eutrofização que aconteceu no milho. Tá certo? Então não é parecido, pode acontecer. A questão é que isso aqui que você está vendo, é o amensalismo. Por quê? Quando essas algas começam a crescer, elas lançam toxinas na água. E essas toxinas acabam matando peixes. Mas o que é que a alga ganha matando peixe? Nada. Simplesmente a presença dela em grande quantidade acaba prejudicando as outras espécies. Então não há, por exemplo, um ganho. A alga não ganhou porque matou o peixe. Não foi isso. Então os prejuízos causados pela malha vermelha não trazem benefício para a malha vermelha. Simplesmente o crescimento delas acaba atrapalhando outras espécies. Né? No caso, amensalismo ou antibiose. E chegamos ao tabagismo, né? Ou sinfilia. Gente, o escravagismo ou sinfilia é uma relação de escravidão. Não é a mesma coisa que parasitismo, não. Vamos ver o conceito que eu vou falar, preste atenção. Parasitismo, quando eu vivo à sua custa. Escravagismo, quando eu me utilizo do seu trabalho. Olha a diferença. Por exemplo, eu estou numa sala de aula, e aí eu estou com o professor de redação, e o professor de redação pediu uma redação para eu fazer na aula.
E eu estou muito cansado. E eu preciso entregar a redação, porque senão o professor vai me reprovar, eu preciso entregar. E aí eu estou lá fazendo a redação, mas não está saindo nada. E a minha colega do lado acaba a redação dela, toda. Perfeito. E ela pede para o banheiro, ela pede para ir ao banheiro. Professor, vou ao seu banheiro, para ela voltar a ler e entregar a redação. Eu vejo a oportunidade. A colega saiu, deixou a redação lá em cima. Eu peguei a redação dela, botei no nome e entreguei para o professor. É errado, é antiético, mas eu vivo à custa dela, ou me utilizei do seu trabalho. Se eu quisesse fazer a redação, faria? Faria ou não? Faria. Eu posso fazer, mas não faço, utilizando o trabalho de outro. Nesse caso, é escravagismo. A escravidão relacionada humana, é o escravagismo. Porque não se pode colocar a escravidão como ser social. Não se pode colocar a escravidão como sociedade. Embora a Grécia fazia. Existe a última. Mas, na verdade, ecologicamente, não seria. Seria um escravagismo intraespecífico. Só que não existe no Enem o escravagismo intra, mas somente intraespecífico. Quando eu quero estar vendo aqui, você está vendo aqui o pulgão é a formiga. O pulgão é um besourinho que consegue sugar a seiva elaborada das plantas. E a formiga adora açúcar, mas não é para comer não. Você sabia que a formiga não é para comer açúcar não? Olha assim, lá em casa tem gente de formiga, como resto de bolo, pão. O que é que ela faz? Você vê ela comendo ou você vê ela levando? Ela come ali ou ela leva? Ela leva. Se a gente for colocar uma função humana para a formiga, você sabe qual seria a profissão da formiga se fosse humano? Fazendeiro. E ela cultiva o quê? Fungo. Lá no formigueiro ela cultiva um fungo. E para o fungo crescer precisa de açúcar. Então tudo que é fonte de açúcar, a formiga leva para lá para o fungo crescer lá dentro, porque ela gosta de comer o fungo. Só que a formiga, quando ela sai para explorar o meio e encontra os pulgões, são esses bichinhos aqui, ela sequestra os pulgões. Ela pega os pulgões, leva para o formigueiro e lá eles ficam presos, recebendo seiva. Ou seja, todo dia de manhã, as formigas pegam folhas, levam para o pulgão comer, o pulgão come, tira a seiva elaborada que tem açúcar, joga aquilo nas fezes dela e a formiga usa para o fungo crescer. Aí você fala, não, mas você é ruim pro pulgão por quê? Tu queria ser sequestrado? Ficar em casa privado? Não. Nunca vai poder namorar, sair, passar com a galera. Vai, não tem mais rolê. Então, eles estão em casa, eles não vão poder sair, eles não vão casar lá, não vão conseguir ter filhos aí, não tem. Então, nesse caso aí, o escravagismo é evidente. A formiga precisa do pulgão para viver? A formiga precisa do pulgão para viver? Mas se o pulgão estiver lá, ele utiliza o seu trabalho, ele consegue açúcar mais fácil. Ele precisa explorar o caminho, ele pega só a folha mais perto dele. Todo mundo entendeu? Tá claro? Gente, eu garanto que muitas relações que eu falo aqui entre espécies, você vai ver entre seres humanos, não é não? Vai lá. Só o que tem. Só o que tem. É isso aí. Gente, obrigado. Foi um prazer. Gente, vamos fazer